Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Band Entrevista aqui pela TV Band Vale. O nosso convidado de hoje é o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, Alberto Alves Marques Filho, Humano, como é popularmente conhecido. Engenheiro naval, formado pela Politécnica da USP, empresário em São José dos Campos e tem sua terceira experiência no primeiro escalão da maior prefeitura da região metropolitana. Mano Marques já foi secretário de Esportes e de Educação nas administrações comandadas por Eduardo Cury e desde o começo deste mandato está na pasta que engloba trabalho, tecnologia, desenvolvimento econômico e turismo. Obrigado pela presença, secretário, aqui no Band Entrevista. Hoje a gente vive uma mudança na questão dos empregos formais. Eu queria começar por aí. São José é uma cidade que sempre teve o emprego da metalurgia muito forte e o mundo parece começar a mudar de plataforma. Como é que São José está se preparando com as novas tecnologias para essas mudanças, para essa mudança de emprego? Muito obrigado pelo convite. O que você falou é um fato, né? O emprego formal, de fato, é um ativo cada vez mais escasso. A gente observa em todas as cidades, isso não é prerrogativa de São José, mas todas as cidades pequenas ou médias, especialmente as cidades médias e grandes, né, um crescimento do setor de serviço. Então, é natural que você veja empregos aparecendo com maior número no setor de serviços. Com relação à indústria que você citou, sempre foi muito, e é muito importante, né, para a constituição do orçamento público da cidade de São José, o setor industrial. A gente tem trabalhado bastante e temos já observado alguns números positivos, né, na manutenção e até um pequeno crescimento dos empregos industriais, que são empregos normalmente de melhor qualidade de salário e qualificação profissional. A gente tem trabalhado em diversas frentes para garantir, se não a manutenção, né, algum crescimento aí das vagas de emprego em todos os setores, comércio, indústria e serviços. Na questão industrial que você colocou, a cidade, por ser uma cidade reconhecida de grande valor tecnológico, a gente tem investido bastante, né, em uma série de ações. O Parque Tecnológico, por exemplo, ele é um grande celeiro de desenvolvimento, até nascedouro de pequenas empresas, responsável pela geração de diversos processos tecnológicos. No mundo de hoje, ou você caminha nesse sentido, ou cada vez a coisa fica mais difícil. Na questão do comércio e dos serviços, a gente está um pouco mais atrelado aí ao cenário, né, do nosso país. Poderia te dizer que a gente observou anos de muita dificuldade, basta dizer que São José, em 2016, perdeu 7 mil empregos, em 2015. Em 2016, 4.500 empregos. Em 2017, a gente começou com números muito interessantes, achou que ia conseguir fechar 0 a 0, mas mesmo assim a gente fechou com menos 1.700 empregos. E a nossa expectativa é de positivar agora em 2018. Esses são os dados do CAGED. Existe algum setor da economia que é mais afetado pelos dados? É possível fazer essa leitura? É importante dizer que o CAGED, né, como indicador, ele leva em consideração a conta de mais e de menos em relação às assinaturas de carteiras, o trabalho formal CLT assinado em carteira. E é notório que o nosso país fez um movimento muito importante e, na nossa avaliação, corretíssimo, de flexibilização das relações de trabalho. Então, muitas vezes você não tem a pessoa contando positivamente no CAGED, porque ela não está trabalhando com carteira assinada, mas ela constituiu uma microempresa e está prestando serviço, muitas vezes até bastante próximo do que ela já fazia na empresa original, onde era contratada com carteira assinada. É possível, a fotografia da economia, ela pega esse movimento? A gente consegue ter um número, mais ou menos, uma expectativa desse movimento? Vou te dar um número exato. A gente teve na Sala do Empreendedor em São José o ano passado, algo em torno de 6.200 aberturas de novas empresas. 5.200, 5.000 e poucas foram microempreendedores individuais. O que isso significa? Isso significa que grande parte dessas pessoas saíram dos empregos em que estavam e, através de uma nova relação de trabalho, hoje prestam serviço. Talvez não apenas para o seu empregador original, mas para outros. Então, isso é uma alteração visível, né? Então, você tem que considerar hoje os números do CAGED juntamente com os números do empreendedorismo individual, notadamente das microempresas. Agora, falando em emprego, a Embraer preocupa São José dos Campos de alguma forma? O Sindicato dos Metalúrgicos anunciou essa semana que foi tentar conversar com a Embraer e ter pelo menos a garantia dos empregos que se tem hoje. A Embraer falou, não posso assinar nada nesse sentido. A fusão com a Boeing pode gerar perda de vagas importantes de emprego em São José? A pergunta cabe até para os dias de hoje, sem essa conversa entre a Boeing e a Embraer.
não há garantia dos empregos de hoje, nem na Embraer e em nenhuma outra empresa. Cada vez mais o cenário é extremamente competitivo, ainda mais no caso da Embraer, que é uma empresa que compete globalmente. Qual é o grande fenômeno desse segmento, né? Formação de blocos, né? De blocos gigantescos que envolvem inclusive algumas nações. Então você pega o movimento que aconteceu no ano passado, de aproximação do bloco europeu, capitaneado por 4 governos poderosos da União Europeia, que se aproxima do governo canadense e fazem uma fusão, uma junção aí com a Bombardier. A formação desse bloco, né, coloca sim em risco, né, os próximos anos aí da Embraer se continuasse competindo sozinha nesse mercado. Se já era difícil para a Embraer competir com a Bombardier, com o governo canadense por trás, existem até ações, né, na Organização Mundial do Comércio de reclamações da Embraer contra as práticas do governo canadense, subsidiando a empresa canadense. Imagina agora ainda com governos como a Alemanha, a França, Itália por trás. Secretário, como a Prefeitura tem acompanhado essa negociação entre a Boeing e a Embraer? Muito de perto, muito de perto. Então a gente entende, como eu dizia há uns segundos atrás, é um movimento absolutamente esperado e inevitável para uma empresa como a Embraer, que já é uma empresa internacionalizada. 80% do controle da Embraer hoje já é externo a acionistas brasileiros. A Embraer já é uma empresa global. Então, na perspectiva da Prefeitura, é uma ação positiva? É uma ação extremamente positiva no sentido de garantir ou de criar condições mínimas para a sustentabilidade da Embraer a longo prazo. Não se sabe qual seria o futuro de uma empresa como a Embraer competindo sozinha nesse mercado de gigantes. A gente aqui está acostumado a dizer, a Embraer é uma gigante, e é mesmo. Só que a Boeing é 25 vezes maior do que ela, sozinho. A quantidade de aviões que a Boeing tem já para entregar passa de 5.800. A Airbus, 7.000. Então, não dá para você competir nesta escala. Foi muito importante a aproximação da Embraer com a Boeing, formando um outro grupo de peso, não só pela escala, mas também pela penetração de mercados. Existem muitos mercados que a Embraer não acessava, que eram controlados e dominados pela Boeing, e que agora pode haver interesse das empresas de conjuntamente acessar. Isso vale, por exemplo, para o KC-390. Tem sido dito pelas duas empresas, tanto em manifestações da Boeing quanto da Embraer, né, que haverá um esforço conjunto para a colocação do KC-390, que é o próximo novo produto da Embraer, que precisa vender bem. Então, será muito mais fácil essa tarefa em parceria com a Boeing do que competindo com ela. E aí tem a possibilidade de entrar nos Estados Unidos, que era uma possibilidade que não se tinha se não tivesse a Boeing. E agora, secretário, as demais empresas ligadas, as empresas satélites, que geram milhares de empregos em São José dos Campos e milhões de reais de impostos para a cidade. Como é que a Prefeitura está acompanhando isso? Excelente a sua pergunta. Nós temos nos manifestado e até promovemos uma reunião dessa cadeia produtiva que fornece para a Embraer, lá no CIESP, e dessas 2 ou 3 reuniões saiu um manifesto. Esse manifesto foi entregue na mão do governo brasileiro para que ele coloque nessa conversa. É muito importante que o governo brasileiro, além de defender os interesses da soberania nacional que tem sido feito, né, pelo governo brasileiro, que ele coloque também sobre a mesa a questão da cadeia produtiva, que envolve 5.000 pessoas. Basicamente, em São José hoje diretamente. São José e cidades do entorno, né? A cadeia está toda localizada no Vale do Paraíba e algumas iniciativas fora do Vale do Paraíba. Mas são 5.000 empregos diretos que fornecem basicamente para a Embraer. Essa aproximação, né, também é uma oportunidade para que essas empresas, né, exibindo competência para isso, possam se candidatar para fornecer nos contratos da própria Boeing. Existe uma outra possibilidade que fornecedores tradicionais da Boeing, que estão com dificuldade de atender ao ritmo de crescimento da gigante americana, isso é um fato. A Boeing tem declarado que tem tido dificuldades de entregar todo os seus contratos, estão com dificuldade de produção. E nós escutamos aqui que a Embraer tem alguma coisa em torno de 60% de ociosidade na sua capacidade produtiva. Portanto, é uma sinergia completa. A Boeing tem todo o interesse, né, em aproveitar essa capacidade de produção aqui no Brasil para atender a cronologia dos seus contratos. Então, existem uma série de possibilidades positivas, né? Agora, certeza, como você fez a pergunta,
no mundo dos negócios tudo é muito difícil. Certeza não existe hoje. Não existe hoje sem a parceria, né? Como não existirá com a parceria. Mas nós vemos que é um caminho positivo de possibilidades muito promissoras. Hora da primeira parada. Em instantes voltamos com o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, nosso convidado desta semana. Até já.